vai estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Continua batendo palmas e dando glória, batendo palmas e dando glória. Toda glória, poder e glória de Deus desce. Aleluia. A presença do Paracleto já está neste lugar. Amém, Jesus. A presença do Espírito Santo já tomou conta do ambiente. Oh, glória a Deus, aleluia. Que alegria, né, irmãos? Poder estar mais uma vez aqui em Conceição das Alagoas. A última vez que eu estive aqui foi em fevereiro de 2024. Deus tem falado, Deus tem feito a obra e pela misericórdia dele estou aqui mais uma vez. Não porque eu quero, mas porque ele quis e ele abençoou. Eu tenho certeza que ele tem algo para fazer aqui neste lugar. Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida nessa noite, amém? Pode se sentar, irmãos. Bate palmas para o Senhor Jesus. Quero aqui fazer meus agradecimentos especiais, primeiramente, para o pastor da igreja, o nosso pastor Cleuton, por ter me confiado tomar posse do altar. Agradecer pelo convite do nosso irmão Jailton, Deus abençoe. Quero agradecer também pela presença ilustre do meu pastor Elias, Cassiele, Eliette e Thalia. Quero agradecer pela presença de todos os irmãos, visitantes, o corpo de obreiros, também os membros, que Deus possa abençoar, a juventude que veio de tão longe, né? Irmã Ana Cristina, nosso irmão como é que é o nome? Esqueci o seu nome, Luan, Vitor, que Deus abençoe a todos vocês, amém? Para mim é uma alegria muito imensa estar com vocês aqui. Irmãos, enquanto eu vou passar a oportunidade para a jovem Thalia louvar o Senhor, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38, amém? Pode procurar sentado mesmo, tá, irmãos? Enquanto os irmãos vão procurar, quero conceder a oportunidade para a jovem Thalia louvar o nome do Senhor. Recebamos a serva do Senhor com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu sou da amada igreja, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para nós é muita alegria, né, estar conhecendo mais o povo de Deus, conhecendo esse povo que vai morar juntamente, todos nós, no grande trono celestial, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Será louvando o Senhor com um hino bastante conhecido. Quero pedir à amada igreja, quem estiver para me ajudar a louvar. Eu estou com a garganta um pouquinho rouca, mas eu sei que vai ser para o Senhor, amém? Aleluia, Jesus. E as palmas para Jesus. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a
reverência à palavra do Senhor. Mas antes de ler os versículos, a Bíblia nos ensina da honra para quem tem honra. Quero convidar o meu pastor Elias para ocupar aqui o altar comigo, amém? Glória a Deus. O pastor Carlos, também quero te convidar para ocupar o altar comigo, amém? Glória a Deus. Pastor Cleuton, também te convido para ocupar o altar e ficar aqui comigo, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Vamos Deus. achar, irmãos. A palavra do Senhor diz: Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, ó, melhorou. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38, diz da seguinte maneira: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vou repetir: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, igreja? Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e coloque no seu banco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Glória a Deus. Quem está ansioso para ouvir Deus falar aqui nessa noite? Irmãos, eu não sou mais um pregador, porque se eu fosse mais um pregador, Deus não precisaria de mim. Deus me levantou como um profeta para essa geração, e eu estou aqui para falar aquilo que Deus manda falar. Eu estou aqui para trazer uma mensagem que sai diretamente do trono de Deus. E sabemos que a palavra que Deus libera não volta para Ele vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é como fogo e como o martelo que as viúvas apenha, vai ser pregada nesta noite e vai transformar, vai renovar e vai avivar a igreja aqui nesta noite. Eu peço somente pela palavra de Deus que labaredas de fogo é dispensada sobre a casa do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração para que o Espírito Santo possa confirmar essa mensagem, e vamos orar pedindo ao Senhor que abra os corações para que os irmãos possam receber a palavra do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Fala para a tua igreja, Senhor. Olha para os irmãos, meu Pai, olha para os teus filhos. Eles estão falando contigo, e o Senhor falará nesta noite, papai. Falará nesta noite, Espírito Santo. Trata, meu Pai, tu tens total liberdade. A igreja é tua, a casa é tua, a palavra é tua, Senhor. Faz aquilo, meu
com palmas de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo pregar sobre Jesus. Aleluia. O maior exemplo, Glória a Deus. a maior motivação que temos, Aleluia, a Deus. gente só encontra em Cristo. Glória a Deus. O homem que foi 100% Deus e 100% homem nessa terra. Nunca pecou. E nos ensinou a viver uma vida que agrade ao Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que a obra e o ministério terreno que Jesus teve aqui não foi uma obra sola, não foi uma obra sozinho, mas Ele convocou 12 homens para serem os seus discípulos. Jesus chegou em deles e dizia: segue-me. Glória a Deus. Quando Jesus disse segue-me, isso significa um chamado divino. E quando Jesus falava segue-me, eles prontamente paravam tudo o que eles estavam fazendo e seguiam o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus tem um chamado divino na nossa vida, automaticamente o Espírito Santo que está dentro de nós nos impulsiona a fazer a obra que na qual Ele determinou e Ele nos chamou. E quando a gente tem esse impulsionamento do Espírito Santo, o próprio Deus, Ele age de uma forma sobrenatural. O próprio Deus capacita, o próprio Deus derrama graça e poder. Porque na verdade, pastores que são minha retaguarda, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele não nos chama conforme a nossa capacidade, porque quem capacita é Ele. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. E Jesus aqui vai começar a fazer a sua missão. Lá no versículo 35, você que deixou sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, porque eu sou como os crentes bereanos. Enquanto Paulo pregava na Bereia, os bereanos mantinham as Sagradas Escrituras abertas para conferir se aquilo que Paulo pregava conferia-se com as Sagradas Escrituras ou não. Então a igreja precisa aprender a ficar ouvindo o pregador com a Bíblia aberta, irmãos. Porque é só assim que vamos nos livrar de heresia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz, parteado do versículo: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Percebe, irmãos, que Jesus aqui, Ele nos mostra um amor por aquilo que Ele fazia. Porque para percorrer cidades e aldeias não é algo fácil, não é para qualquer pessoa. Viajar para levar a palavra do Senhor, sabendo que vai sofrer perseguições, vai sofrer censura, vai sofrer açoite, vão sofrer com invejosos. Não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de coisa, é para quem tem amor. É para quem tem amor às almas. É para quem tem amor em fazer a vontade do Senhor. Jesus também nos mostra aqui uma disposição, coisa rara de se ver nos dias de hoje. Disposição. O Senhor Jesus era o nosso maior exemplo, irmãos, porque Ele nos mostra aqui uma disposição, uma dedicação para fazer esta missão. Tem que estar preparado. Uma coisa interessante que eu quero compartilhar com a igreja: Jesus, Ele esteve se preparando durante 30 anos da sua vida para ter apenas 3 anos de ministério. Ou seja, por que eu disse que Jesus era um homem dedicado? Porque Ele não ia para qualquer lugar de qualquer jeito. Ele se preparou para aquilo. 30 anos estudando, orando, se consagrando, crescendo na graça e no conhecimento, para poder exercer o seu chamado, para cumprir com a sua missão na terra. Tem gente que chega hoje na igreja, pastores, e já quer ser obreiro. Tem gente que chega hoje na igreja e já quer ser pastor, já quer pregar, já quer evangelizar, sendo que nem colocou a boca no pó primeiro, sendo que nem abriu a Bíblia.
na verdade, irmãos, Jesus, ele era o homem que mais orava na Bíblia. Aleluia. Jesus diversas vezes, ele se apartava da multidão para orar. Era um homem que levantava de madrugada para orar. Ia para o monte orar, porque ele era dependente de Deus. Ai, quem dera, irmãos, se a igreja voltasse a ser uma igreja de oração. Porque quando Jesus ora, ele está nos ensinando que quem tem uma vida de oração está se alinhando com a vontade de Deus. Porque antes de Jesus enviar os seus discípulos para pregar, ele discipulou eles, ele ensinou, e não de forma teórica somente, mas de forma prática, porque Jesus vivia aquilo que ele pregava. E Jesus, ele tinha contato com os discípulos, e os discípulos tinham contato com o Senhor Jesus. Tem pregador que vai pregar e nem ora, nem busca a revelação de Deus. Tem pregador que vai pregar e vai lá no chat GPT procurar esboço, porque não tem uma vida de oração procurando uma mensagem revelada que desce do céu. É por isso que hoje estamos passando por uma escassez de uma palavra viva e eficaz. Porque o homem está caçando revelações de si mesmo. Nós nada podemos fazer, irmãos. Se eu vim aqui para pregar algo de mim mesmo, não vai ter resultado nenhum, não vai surgir efeito nenhum. Mas uma palavra que desce do céu, ela transforma caráter, ela viva a igreja, o Espírito Santo se move quando a Bíblia é aberta no altar e o pregador tem compromisso com a verdade do Senhor. Aí a igreja é avivada, é aí que a presença do Espírito Santo manifesta na igreja, e o pecador se arrepende. Porque quem convence o homem do pecado não é o Alcir, não é o pastor, é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Vai estreitar um pouco aqui. Parte B do versículo. Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, ele tinha um objetivo. Ele ia para as cidades e para as aldeias, não para fazer turismo. Aleluia. Glória a Deus. Não para ser apenas um passeio, mas é porque ele sabia que tinha almas que tinha fome e sede de justiça naqueles lugares. Porque todo lugar que Jesus passava, existia alguém ali que precisava dele. Servo de Jericó, a viúva de Naim. Jesus passava nesses lugares porque tinha pessoas que estavam precisando dele. E Jesus, como forma de Deus, era onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabia de tudo. Ele sabia onde havia pessoas que estavam precisando de uma palavra liberada pela boca dele, para que aquelas pessoas tivessem esperança, para que aquelas pessoas fossem alimentadas. Eram pessoas que estavam mortas espiritualmente e que precisavam do pão e da água da vida, para trazer vida para aquelas pessoas novamente. E a única forma para trazer vida para aqueles que estão morrendo espiritualmente é só pelo poder da palavra de Deus. É por isso que Jesus, por onde ia, ele ensinava, pregava e manifestava a glória de Deus para que o povo cresça mais na palavra dele. A primeira coisa que eu quero deixar em evidência é o comprometimento de Cristo querer ensinar. Porque Jesus, ele se preocupava com o elevo intelectual do povo. Porque Jesus uma certa vez disse, irmã, esse povo perece por falta de conhecimento, e errais por não saber das Sagradas Escrituras e nem do poder de Deus. É por isso que ele ensinava, porque Jesus queria que aquele povo crescesse na graça e no conhecimento também. Jesus se preocupava com o crescimento bíblico daquele povo. E agora hoje faz um culto da doutrina, um culto da palavra. Será que vem alguém?
Será que alguém está se preocupando nos dias de hoje de crescer na graça e no conhecimento da palavra? Será que alguém se preocupa em aprender mais do Senhor? Em se aprofundar mais no conhecimento bíblico? Porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor, pode perceber, cada dia que um pregador prega pode ser a mesma palavra, mas ela muda, ela não é a mesma, ela tem interpretações diferentes que chegam à mesma conclusão, porque o Espírito Santo, ele traz coisas novas, ele renova a palavra. É por isso que a gente precisa se aprofundar, a gente precisa conhecer mais de Deus, até porque nosso Deus é eterno. E tudo que é de Deus é infinito. Então a palavra de Deus é um conhecimento infinito, irmãos. Deus sempre tem algo para nos oferecer. A segunda coisa que Jesus se preocupa aqui é pregar o evangelho do reino. Jesus não estava preocupado em pregar algo ponte, em pregar o evangelho da prosperidade. Jesus não estava preocupado em pregar um evangelho que amaciasse o ego das pessoas. Jesus estava preocupado em pregar o evangelho do reino. Jesus estava com as Sagradas Escrituras abertas e pregando o evangelho do reino. Diferente de alguns pregadores que estão em evidência nos dias de hoje, Vitor. Como pregador, a gente precisa ficar atento nas notícias. Precisamos ficar atentos no que está acontecendo ao nosso redor, para não ser enganado pelas falsas doutrinas de demônio que estão sendo espalhadas por aí. Hoje tem pregador que fica falando em cima do altar, of the king, não sei o quê. Tem pregador que sobe no altar, pega um copo Stanley, pega uma lata de Coca-Cola, Fanta, e fica pregando algo superficial para o povo, enquanto a igreja está com um cântaro, pedindo misericórdia, me dê água, me dê água, eu quero água, e esses pregadores estão deixando o povo com sede, esse povo está deixando o povo sem alimento espiritual, e está vindo com esse evangelho anátema, esse evangelho podre, que não transforma. Eu fico chateado, irmãos, porque tem crentes que ficam dando engajamento para esse tipo de coisa, fica comentando kkkkkk, compartilha e ainda fica rindo achando isso engraçado. Um povo assumindo um altar que é santo para pregar uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, para querer engajamento, fama, status, porque esse tal de Miguel Oliveira está ficando famoso por causa desse evangelho anátema. Eu sou João Batista, eu denuncio mesmo, eu não estou nem aí. Vai envergonhar o evangelho de Cristo publicamente, vai passar vergonha publicamente também. Eu estou cansado já disso. Esses falsos profetas brotando do chão e ninguém falando nada, ninguém se preocupando, e o povo fica lá compartilhando aquilo como se aquilo fosse normal. Isso não é normal, isso é podre. Jesus, ele está chateado com pessoas que usam a palavra para ganhar dinheiro em cima do evangelho. Esses mercenários da fé que comercializam o evangelho de Deus e ficam pedindo pix e oferta em cima do altar. Uai, de graça recebeste, de graça dai. Ao invés de você, jovem que está me ouvindo, ao invés de você ficar compartilhando essa imundície, propaga uma mensagem que agregue algo na vida espiritual das pessoas. Ao invés de você ficar postando isso, achando isso algo engraçado e ficar imitando ainda, vai procurar santificar a sua vida. Você acha que Deus está feliz com isso? Você acha que Deus está agradando de alguém assumir o altar e ficar pregando essas coisas que não agregam em nada, enquanto o mundo está se autodestruindo por aí? E o cara vem, assume o altar e fica off the king, não sei o quê.
Pelo amor de Deus, irmãos, que chocarriça é essa? Como é que ele tem coragem, irmão, de ao Senhor ao Pai falar umas coisas dessas? É por isso que as nossas igrejas, não estou falando de placa, eu falo de modo geral, está passando por esse declínio espiritual. Porque o povo dá mais valor por uma palavra vazia do que os rabiscos na terra que estão suando, indo para os lugares, abrindo a Bíblia e pregando aquilo que Deus manda. Esse tipo de pessoa não é evidenciado. Esse tipo de pessoa ninguém compartilha. Mas agora, uma menina que fica pregando Bob Stanley, um menino que fica pregando coisa que não tem nada a ver. Ai, olha o varão de branco passando aqui. Que palhaçada, meu Deus do céu. Enquanto tiver plateia no circo, o palhaço vai continuar rindo, irmão. É só tirar a plateia. É só parar de dar engajamento, parar de compartilhar e começar a ter mais seriedade com a palavra de Deus que é santa. A palavra que nós temos acesso hoje foi por um preço de sangue inocente. Essa palavra que a gente hoje tem acesso, apóstolos foram mastigados por leões, foram mortos, queimados vivos, tiveram as cabeças cortadas, crucificados de cabeça para baixo, mortos à espada, porque não ficava pregando esse evangelho podre, ficava pregando a verdade. Eu acho engraçado porque a gente vai ler no livro de Atos. Aí quem dera se a igreja voltasse a ler o livro de Atos. Se a gente for meditar no livro de Atos, a gente vai perceber que os pregadores daquela época, por onde eles iam pregar, não tinha uma corrente humana protegendo eles, não. Por onde eles iam pregar, não tinha uma sala VIP, não tinha camarim, eles não tinham isso. Por onde eles iam pregar, eles não cobravam 90 mil para pregar o evangelho. Eles não cobravam um hotel 5 estrelas, não. Onde eles iam pregar, eles chegavam lá, pregavam a palavra por amor. Por amor. Por gratidão a tudo que Jesus fez na vida deles. Era por amor que eles pregavam. Agora hoje o povo fica cobrando para pregar, irmão. Quando esses pregadores começaram a cobrar para pregar, é por isso que já não tem mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha na sinceridade, através de um coração sincero e verdadeiro. É através dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade, e não por segundos interesses materiais, não. E eu vou falar, rapaz, eu estou sentindo uma autoridade tão grande aqui. Aleluia. Enquanto estiver esses pastores cegos que ficam patrocinando esses lobos em pele de cordeiro para ficar pregando em cima do altar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, nós infelizmente vamos continuar engolindo coisas podres, superficiais, vamos continuar comendo veneno, irmão. Toma cuidado no veneno na comida, viu? Eita glória. O que você tem mais ouvido? Que tipo de evangelho você está consumindo? Cuidado, pode ter veneno na comida. Você pode estar sendo mal influenciado. Porque tem gente que fechou a Bíblia, pastores. Ó, eles fizeram assim, ó. Fecharam a Bíblia. Ó, tá o pregador, que pensa. Fulano de tal vai pregar, vou ouvir a mensagem dele. Ciclano de tal vai pregar, vou ouvir a mensagem dele. Não que seja errado, mas pelo amor de Deus, que a Bíblia seja a prioridade, irmão. Que a gente vai voltar a abrir a Bíblia, porque dessa forma a igreja não vai voltar a ser enganada, irmão. As pessoas estão confiando mais na voz do homem e já não tem mais interesse de ouvir a voz de Deus. Porque perderam a fé de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque para ouvir essa voz não é fácil.
tem que pagar o preço. É por isso que é mais fácil eu abrir o YouTube e começar a ouvir um pregador e já não entro mais no meu quarto, fecho a porta, ora a Deus em secreto, já não leio mais a Bíblia, porque é mais fácil ouvir um pregador falando. Eu quero ouvir a voz de Deus de novo. Glória a Deus. Do que voltar a ter intimidade com o Senhor. E ouvir o que Ele requer de mim e o que Ele requer de você. Porque quem anda na direção, quem anda uma vida de oração não é enganado e não fica em qualquer roda de vento de doutrina. Quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida de comunhão com Deus, é inabalável. Não é enganado, não é feito de bobo, não fica sendo usurpado, não tem a fé explorada, porque sabe e conhece a voz do seu pastor e também conhece a palavra de Deus. A pessoa que tem uma vida de oração e leitura bíblica, ela já pega isso aqui, ó, isso é heresia, isso está errado, não está na Bíblia não, ó, porque o Espírito Santo nos conduzirá em toda a verdade, em toda a verdade, em toda a verdade. É por isso que essa geração precisa voltar a ser cheia do Espírito Santo de Deus, não cheia de carnalidade, não cheia de sensualidade, não cheia de prostituição, não cheio de lascívia, não cheio de imoralidade, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele curava. Jesus, ele atendia as necessidades físicas daquele povo, para que o povo cresce que ele era o próprio Deus na terra, que ele era o próprio Logos de Deus, era o verbo, a palavra viva na terra, para que o povo cresce na sua palavra através da glória de Deus derramada. Quem crê verás a glória de Deus. Versículo 36. Interessante, presta atenção. E vendo a multidão, repita comigo, multidão. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E se eu te disser que eu já fiz parte dessa multidão? E se eu te disser que você também já fez parte dessa multidão? Uma multidão que estava desgarrada, uma multidão que estava andando errante pelo caminho, uma multidão que não tinha instrução, que não tinha orientação, que não tinha um líder, que não tinha um pastor, e ficava andando errantes. Mas teve alguém que estava orando por nós. Eu sou fruto das orações da minha mãe. Eu devo tudo para ela porque eu sou fruto das orações da minha mãe. E alguém esteve orando por você para você estar aqui nesta noite. A Bíblia nos diz que Jesus teve compaixão. Eu já vou explicar isso. Jesus, ele teve compaixão daquela multidão. E quando diz compaixão, ele sentiu piedade, ele sentiu empatia, ele sentiu misericórdia, como se aquelas pessoas fossem parte da sua própria família. A Bíblia nos ensina até amor fraternal pelo nosso próximo. Jesus, ele teve um amor tão grande por aquela multidão, que ele disse: essas pessoas estão andando sem pastor, errantes pelo caminho. Então o que vai acontecer? Discípulos, vem aqui. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Sabe por que Jesus disse isso? Porque nós já fomos essa multidão. E teve alguém orando por nós. Rogai ao Senhor da seara, para que ele envie mais ceifeiros para a sua seara.
estava orando por nós, veio alguém com um panfleto. Aleluia. Às vezes nós estamos numa praça, estávamos na rua e veio alguém com um panfleto. Olha, quero te convidar para você ir na igreja hoje. Eu tenho uma palavra de Deus. Jesus, ele morreu porque ele chamou. Ele tem uma obra na sua vida. Glória a Deus. Jesus, ele entregou a própria vida no seu lugar. Como um panfleto. Muitos às vezes pegaram e fez isso aqui, ó. Pegaram, amassaram e jogaram fora. Mas aí, como nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo, nós fomos lá, pegamos o panfleto e começamos a ler a palavra de Deus, e aquela palavra nos transformou. Aquela palavra nos fez ir para a igreja e ouvir a palavra de Deus. E na igreja levantamos as nossas mãos e aceitamos Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, e tivemos uma novidade de vida na presença dele. E hoje estamos aqui porque a misericórdia e a graça dele nos alcançou, porque teve alguém orando pela minha e pela sua vida também. Porque o Evangelho de Cristo se resume, nossa, isso é forte demais. O Evangelho de Cristo se resume em amor e misericórdia. Glória a Deus. Amor e misericórdia. É por isso que Jesus, ele não veio fazer heróis, ele veio resgatar os vilões. Saulo não era vilão, não. Perseguia a igreja, maltratava os cristãos. Jesus poderia ter todos os motivos para acabar com a vida dele, porque ele estava se levantando, não era contra a igreja, era contra ele. Porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele não veio fazer heróis, ele veio resgatar os vilões. E por aquele ponto, Saulo foi um dos maiores missionários, doutrinadores e ganhadores de almas na presença de Deus. E é isso que Deus tem feito na minha e na tua vida, quando tivemos o primeiro encontro com Ele, quando tivemos aquele primeiro amor, quando tivemos aquelas primeiras obras na presença do Senhor. Ele mudou totalmente a nossa vida, porque teve uma pessoa que foi lá e nos evangelizou. Ai, meu Deus. Deixa eu pregar aqui, irmãos. Então disse aos discípulos: a seara é grande, realmente é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie mais ceifeiros para a sua obra. Interessante que Jesus, ele usa um exemplo humano. Ele fala de seara, colheita. A colheita acontece quando o plantio está pronto, mas são poucos os trabalhadores para colher o plantio. São poucos os ceifeiros. E o que quer dizer isso? Seara, colheita, plantio significa pessoas que estão preparadas para receber o Evangelho, se arrepender e ter um relacionamento com Deus. Existem várias pessoas por aí que estão prontas, com um coração que tem uma boa terra, esperando os semeadores lançar a boa semente da palavra de Deus em seus corações, para que Deus dê um crescimento naquela semente, e a semente cresça e gere frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Mas como se diz, né? A palavra do Senhor é mais atual que o jornal da manhã. Jesus já sabia que poucos seriam dispostos, poucos seriam disponíveis para exercer o chamado, para exercer aquilo que Deus chamou, para exercer aquilo que Deus mandou eles fazer. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. As pessoas são inúmeras, incontáveis. É por isso que Jesus diz: rogai, ora ao Senhor da seara, para que ele mande ekbalo, palavra grega utilizada por Jesus. Ekbalo, que significa lançar fora. Aleluia. Envio com urgência.
A obra de Deus é com urgência, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para quando você achar que está pronto, é imediato, é agora, é com urgência, irmão. Ah, não vou pregar porque eu não estou me sentindo pronto. Ah, não vou evangelizar porque eu tenho vergonha. E quem disse, irmãos, que Deus escolhe pessoas perfeitas? Quem disse que Deus escolhe os preparados, irmãos? Quem prepara é Ele, quem capacita é Ele. Se eu fosse pensar nos tantos defeitos que eu tive e tenho até hoje, porque eu sou humano, eu já desistia de início. Porque nas minhas primeiras vezes que eu ia pregar, eu preguei igual vara verde. Eu não sabia de quase nada. Às vezes eu errava, falava coisa que não tinha nada a ver, mas pelo menos eu estava lá tentando. E quanto mais eu tentava, Deus sabia da minha sinceridade. Ele ia lá e aperfeiçoava. Ele ia lá e capacitava. E hoje eu estou aqui não porque eu sou bom, como é Ele. Não porque eu sou merecedor. Ele é merecedor de toda honra e glória. Mas é porque Ele tem me capacitado, Ele tem me aperfeiçoado para estar aqui. E Ele quer aperfeiçoar pessoas que estão aqui. Ele quer preparar pessoas que têm coração sincero e aberto e disposto para exercer a obra de Deus, igreja. O que Deus requer de mim e de você é disposição, porque a obra de Deus é com urgência. Da mesma forma como Jesus te libertou lá do lamaçal do pecado e te limpou e te amou, Ele quer te usar para limpar e amar as outras pessoas também. Porque o Evangelho se resume em amor e misericórdia. Se não tiver amor, não adianta em nada, irmão. Se você não tiver amor em pregar, em louvar, em evangelizar, já pode parar. Porque qualquer luta, qualquer perseguição, você já desiste. Por que aquele povo, os discípulos, o livro de Atos, aguentava tanta açoite, apanhava pastores, levava chicotada e saía da prisão com os lombos tudo assado, de tanto sapecar na varada, saía leve, saía regozijando. Sabe por quê? Nós estamos sendo achados dignos de passar pela mesma coisa que Cristo passou. Tem gente que quer pregar, mas não quer padecer, não quer sofrer pelo Evangelho. Tem gente que quer ganhar almas, mas não tem amor, não tem misericórdia, não tem preparamento. Tem gente que quer exercer o ministério, mas não querem mais viver uma vida de santificação, de oração e de renúncia na presença do Senhor. Se não tiver amor, irmãos, de nada adianta. Paulo disse isso. Se eu não tivesse amor, do que adiantaria meus dons? Do que adiantaria eu ser um proligrota? Nem sei se fala isso, é proligrota. Do que adiantaria o meu conhecimento? Sem amor eu nada seria. Sabe por que tem muitas pessoas que estão lá, eu vou falar. Sabe por que tem muitas pessoas que estão abandonando a igreja? Sabe por que tem muitas pessoas que estão abrindo mão do arado? Porque elas não olham mais para Cristo. O foco dela não é Cristo mais, é o homem, é a luta, é a prova. Elas só sabem falar disso. Elas só sabem falar, não estou sendo perseguida. Aí eu prego e alguém fala mal da minha pregação. Aí eu vou evangelizar e ninguém me reconhece, ninguém sabe das coisas que eu faço, ninguém me dá um reconhecimento, ninguém fala, ninguém me dá parabéns, ninguém me elogia, ninguém me fala nada, porque está buscando glória do homem, mas não está buscando glória de Deus. Enquanto existir pessoas que estão buscando glória de homem, vão cair por terra. Enquanto estiver pessoas procurando reconhecimento de homem, não vão permanecer na presença de Deus nunca. Enquanto a gente não aprender a buscar glória e aprovação e reconhecimento de Deus, a igreja vai continuar do jeito que está, irmão. Porque na verdade, quando a gente faz algo
buscando provação e a glória de Deus, é mais satisfatório, é mais glorioso. Preencha a alma de dentro para fora. Já ficamos satisfeitos quando sentimos o Espírito Santo contente, feliz conosco. Podemos até ter errado algum versículo da Bíblia, podemos até ter errado algum louvor, mas sabemos que o Espírito Santo recebeu, sabemos que o Espírito Santo se agradou, sabemos que ele se agradou do nosso esforço, da nossa dedicação, porque ele conhece a nossa sinceridade, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas intenções na presença dele, e ele sabe que estamos pregando louvando para a glória dele, e quando nós damos glória para o céu, a glória do céu desce e confirma
consigo. Ah, eu não vou fazer isso. É tudo eu. Tira o seu eu e deixa ele nascer na tua vida. Ai, pastor. Eita, eu sinto uma glória que neste lugar. Aleluia. É tempo da igreja voltar a segurar a mão no arado e parar de olhar para trás. Porque quando você se crucificou com Cristo, ó a cruz aqui, ó, você não consegue olhar para trás mais, irmão. É só para frente agora. Você acha que essas pessoas que estão abrindo a mão da arada estão felizes? Você acha que essas pessoas que saíram da igreja estão felizes agora? Essas pessoas que falam estão me perseguindo, estão me falando que vão sair da igreja. Você acha que elas estão felizes agora? Se na presença de Deus já está essa luta, se na presença de Deus já está essa prova, imagina fora da presença dele. É melhor eu sofrer, ser humilhado, ser perseguido por Deus na minha vida, do que querer ganhar o mundo inteiro, fazer minha vontade e passar uma eternidade no inferno. É melhor a gente chorar aqui, sabendo que lá ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. É melhor a gente receber pedrada aqui, irmão, e lá no céu a gente receber uma pedrinha branca, onde vai estar nosso novo espírito dela. É melhor a gente ser traído, a gente ser massacrado aqui, mas lá no céu recebemos uma coroa da vida. É melhor a gente ser torturado aqui, passando por qualquer tipo de calúnia, até mesmo a própria família, mas temos o privilégio de lá no céu comermos do fruto da árvore da vida e ficamos eternamente. O que é 80 anos de luta? O que é 100 anos de luta e prova? O que é 100 anos de perseguição? Sendo que lá no céu Deus tenha preparado uma coisa que o olho não viu, ouvido não viu, e nem subiu ao coração do homem. Ele que Deus tem preparado, pastores, a todos a quem ama Deus. É para quem ama o Senhor de verdade. É para quem ama
Vocês têm talentos. Vocês têm dons. E o dono do talento é severo. Ai, Jesus. O dono dos dons, ele é severo. Ele vai requerer. Cadê o que você ganhou? Cadê as almas? Eu te capacitei, crente. Eu te capacitei na minha presença. Cadê as almas? Eu coloquei almas do seu lado, lá no teu trabalho. Eu coloquei almas lá dentro da tua casa. Eu coloquei almas lá na rua para você pregar. Cadê elas? Eu vou requerer. Eu vou requerer. Eu te enchi do meu espírito. Eu te enchi da minha graça. Eu te capacitei. Eu coloquei a minha palavra no teu coração. Mas você fechou a boca. Você não pregou aquilo que eu mandei pregar. Você se aprovador. Você fechou a boca. E cadê a alma? Vai, fala, pastor. Deus está falando com alguém aqui. Fala lá. Fala, pastor. Fala, pastor. Deus, ele tem derramado um som na tua vida, irmão. Não desperdice mais o tempo que Deus está dando. Porque Deus está dando tempo, sabe por quê? Porque Ele está esperando os eleitos dele se arrepender. Ele está esperando os ceifeiros, os trabalhadores colher o plantio dele. É por isso que até hoje Jesus não voltou. Porque Ele está dando chance, oportunidade. O que você tem feito na oportunidade de Deus te dá? O que você tem feito com os seus talentos, igreja? O que você está fazendo com os seus dons? Ai, vocês nunca estarão sozinhos, irmão. Não percam os seus semblantes. Eu vos enviei como ovelhas em meio de lobos. Você estará entre escorpiões, mas não temas, porque eu estarei contigo. Olha o que diz em Romanos para eu finalizar. Romanos 10, versículos 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Meu Deus, olha isso! E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se não forem enviados, equipados se não forem enviados, como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Cadê os enviados de Deus? Equipados. Igreja, viu consciência? Cadê? Segura de pé, igreja, fique de pé. Alabaço. Vou finalizar. Mas antes de finalizar, Deus, ele vai derramar a glória dele aqui. O Espírito Santo vai passar em revista aqui nessa igreja. E vocês saberão que teve que um profeta de Deus. Ligue o seu pensamento no trono da graça agora. É imediato, irmão. Voltem a várias almas, porque um dia Ele te amou. Volte a ter misericórdia, porque Ele teve misericórdia de ti. Siga os passos do seu Senhor. Homem dedicado, preparado, compromissado, de amor, tem amor. Ele tem misericórdia. Olha
apoio, pelo suporte. Deus te abençoa. Pastor Carlos, Deus abençoe o seu ministério. Ele continua te dando graça, Deus, porque não é fácil. A missão de pastorear é algo muito difícil e complexo, porque tem que lidar com pessoas. Deus está te dando graça nesta noite. Deus está te dando sabedoria. E Ele vai derramar uma unção diferenciada sobre a sua vida. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Quem sentiu o renovo de Deus aqui? Irmãos, muito obrigado por todos que vieram aqui, se esforçaram, se dedicaram. Deus é o único que pode abençoar vocês de uma maneira apoteótica, de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nos apoiar. Irmã Eliette, Thalia, duas mulheres cheias da presença de Deus. Duas mulheres que eu admiro. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Porque quando algumas pessoas saem da minha vida, Deus sempre envia alguém. Vocês têm sido especiais para a minha vida. As mulheres mais maravilhosas, bonitas que eu conheço. Deus continua abençoando vocês. A toda a juventude de Conceição das Alagoas, de Palmeira, que é mais? Frutal, toda a juventude. Jovens, não é fácil. O ministério, o chamado é algo doloroso. Jesus não prometeu facilidades. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, e em Cristo somos mais que vencedores. Saiba disso. Eu quero fazer uma oração no final, mas antes, tem alguém para aceitar o Senhor Jesus aqui nesta noite? Alguém que sentiu o toque do Espírito Santo, que deseja aceitar o Senhor? Alguém que deseja reconciliar-se com a igreja? Tem alguém, irmãos? Equipá-lo. Envie de imediato, é com urgência, irmão. É hoje. A decisão é hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence e basta cada dia o seu mal. Tem alguém? Vou sacudir a poeira dos meus pés. Jesus disse: sacudir a poeira dos nossos pés. Tem alguém? Eu vou um para o Pai, 2 para o Filho e 3 ao Espírito Santo. Eu sacudo a poeira dos meus pés. Bate palmas para o Senhor. Irmãos, ainda de pé, recebamos o pastor Carlos com palmas bem alegres para o Senhor Jesus.